Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje são os crimes contra a dignidade sexual, com destaque para o estupro e os crimes sexuais contra vulneráveis. Vamos começar com um tópico mais amplo, os crimes contra a dignidade sexual. O termo dignidade sexual se relaciona à liberdade, segurança e integridade física no âmbito do desenvolvimento sexual da pessoa e se configura em uma das vertentes do princípio da dignidade. O bem jurídico geral protegido pela instituição desses delitos é a liberdade sexual, a faculdade de escolher, de forma livre, não apenas o parceiro sexual, como também quando, onde e como exercitar essa liberdade. Os crimes contra a dignidade sexual abrangem os crimes contra a liberdade sexual, a exposição da intimidade sexual, os crimes sexuais contra vulnerável, o lenocínio e o ultraje público ao pudor. Fique atento, a Lei 14.188 de 2021 criou uma modalidade qualificada de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, presente no artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. A mesma norma também criou um novo delito, que é o crime de violência psicológica contra a mulher, nos termos do artigo 147b do Código Penal. Embora derivados da lesão corporal e da ameaça, esses dois elementos merecem o devido estudo por força da sua relação com a violência doméstica e de gênero. Pelo mesmo motivo, também é importante conhecermos o crime de perseguição ou stalking, estabelecido pela Lei 14.132 de 2021. É um crime contra a liberdade individual que também viola a integridade psicológica e emocional da vítima, podendo ocorrer no ambiente doméstico. Assim, em relação à perseguição, a lei traz uma hipótese de aumento da pena. E quando este aumento se efetiva? A pena será aumentada da metade nos casos em que o agente praticar o crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, isto é, perante violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Esclarecidos esses aspectos iniciais, vamos tratar agora dos aspectos penais do estupro. O estupro ocorre pela conduta de constranger alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, à conjunção carnal ou então à prática de outro ato libidinoso, ou seja, a vítima é coagida a realizar o ato sexual. Qualquer pessoa pode praticar ou sofrer as consequências do estupro, independentemente de sexo. Os bens jurídicos protegidos são a dignidade sexual e a liberdade sexual da pessoa. As formas qualificadas do estupro se relacionam à pessoa da vítima e ao resultado, quando da conduta resultar lesão corporal de natureza grave ou então a morte. São causas determinantes de aumento de pena, por sua vez, o concurso de duas ou mais pessoas, a relação familiar e de trabalho entre o agente e a vítima, se do ato resulta gravidez, transmissão de doença ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. A pena do estupro será de reclusão, variando entre 6 a 30 anos, a depender do caso concreto. É importante destacar que o delito de estupro terá sempre caráter hediondo em todas as suas formas. Devemos agora abordar os crimes sexuais contra vulnerável. O questionamento natural é: quem é considerado vulnerável? A lei considera como vulneráveis crianças e adolescentes com idade até 14 anos, e aqueles que, por enfermidade ou então deficiência mental, não possuem discernimento para a prática do ato sexual e quem não puder, por qualquer outro motivo, oferecer resistência. Assim, a vulnerabilidade decorre da faixa etária, da situação de comprometimento mental da vítima e daqueles que, por qualquer razão, não têm a capacidade de resistência. Os delitos estabelecidos em relação aos vulneráveis são os seguintes: estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável e divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. O estupro de vulnerável será um crime de mera conduta, não demandando nenhum resultado naturalístico para a sua consumação, sendo admissível a tentativa. Ao contrário do estupro descrito pelo artigo 213 do Código Penal, o estupro de vulnerável não demanda para sua caracterização elementos de violência ou então de grave ameaça.
O crime de corrupção de menores se refere a induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. O crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente consiste na conduta de praticar, na presença de menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Não existe, na efetivação do delito, o envolvimento corporal do vulnerável com qualquer pessoa. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos. O crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável corresponde à conduta de submeter, induzir ou atrair para a prostituição menores de 18 anos e vulneráveis. Vale lembrar que a prostituição em si, a troca consciente de favores sexuais por dinheiro ou benefícios, não é considerada como crime pelo nosso sistema penal. O crime reside na exploração da conduta, obtendo proveitos da prostituição alheia. Por fim, o crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo, relaciona-se à distribuição de registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável. Também abrange a divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia, feita sem o consentimento da vítima, como, por exemplo, o vazamento de fotos íntimas sem permissão. Com essa observação, encerramos assim a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o seu material didático disponibilizado em sua área do aluno para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos acerca dos tópicos aqui apresentados. Quanto maior for o seu esforço nos estudos, menores serão as chances de fracasso. Então, foco em suas metas, bons estudos e até o nosso próximo encontro.